Olá, estamos aqui para mais este vídeo, onde o Senhor Jesus nos separou nesse dia de hoje para ouvirmos essa palavra santa, que alimenta, que liberta, que transforma, que traz solução para as nossas vidas. Senhor Deus, Ele é a nossa direção, Ele é a nossa diretriz. Nós temos que andar na palavra dEle. Ele diz que aquele que anda na luz não tropeça. Então é necessário que nós andemos nessa luz, que é a sua palavra. E hoje nós vamos falar um pouco da palavra do Senhor. Eu estava meditando no Salmos 69. Que salmos maravilhosos. É uma lição de vida. O Salmo 69 é a nossa própria vida. O salmista Davi ali, ele estava enfrentando momentos terríveis, momentos dificultosos, momento onde a alma do ser humano, ela tipo sente assim aquela prensada, né? E salmista Davi, ele seguiu ali perseguido até pelos da sua própria casa, como muitas vezes isso acontece. Às vezes a maior perseguição da pessoa, às vezes começa dentro da própria casa dela. O próprio Senhor Jesus, ele disse que a profeta, ele não tem honra na sua própria casa. Não tem honra. Então, muitas vezes, na sua própria família, às vezes, existe uma perseguição. Existe uma certa perseguição. Então, o salmista Davi estava passando por tudo isso. Estava passando por perseguições, estava passando por aflições, estava passando por angústia, estava passando ali por toda espécie de sofrimento. E aqui nesse Salmo 69, ele diz: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. O salmista Davi sentia que ele não estava tendo força nem para se sustentar de pé. O salmista Davi estava se sentindo o que ali? Prostrado em todas as áreas da sua vida. Às vezes você se encontra assim, prostrado em todas as áreas da sua vida. Você procura uma área da sua vida para dizer assim: deixa eu ver qual é a área que está de pé, qual é a área que está bem. E você olha: meu Deus, essa não está bem, essa não está bem, essa não está bem. E agora? E agora? Nada está bem. O salmista Davi passou por isso. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Não seja envergonhado por minha causa aqueles que esperam em ti. Ou seja, Davi, ele estava sofrendo ali afrontas, perseguições, tormentas. Ele estava sendo envergonhado. Por quê? Porque Davi era um homem reto. Porque Davi era um homem que procurava andar no caminho correto. Davi, ele não se unia à hipocrisia. Ele não se unia ao sentimento de avareza. Davi, ele não se unia aos corações dobres. Ele não se unia aos enganadores. Por isso que já começou a perseguição dentro da própria casa. Os próprios irmãos de Davi tinham ciúmes de Davi. Porque Davi era um homem, como diz a Bíblia, segundo o coração de Deus. Davi não fazia o que o homem queria, mas ele fazia o que Deus queria. E muitas vezes, você fazer o que Deus quer vai te levar a ficar sozinho. Você vai ser uma pessoa sozinha. Porque as pessoas vão sempre achar que você é o melhor. Se acha o melhor. Ou então se acha o coitadinho. Porque você não vai estar concordando, não vai estar entrando em concordância com aquilo que eles fazem, com aquilo que eles pensam, com as atitudes deles. E por isso Davi sofreu. Sofreu muito. A Bíblia diz, Davi chorou e se castigou com jejum. Mas até o jejum de Davi era uma afronta para as pessoas. Até o momento em que Davi jejuava, ele afrontava as pessoas.
se sentiam afrontadas, porque Davi estava ali se consagrando, Davi estava se separando para Deus. Ele diz, pus-me por vestido um saco e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor. Num tempo aceitável, ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Então, Davi, a confiança dele não estava nos homens, não estava na terra, não estava nas coisas da terra. Davi não se apegava a nada dessa terra. A confiança de Davi estava no Senhor. Salmo 121, ele diz, eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o dono de tudo, que criou os céus, que criou a terra. Ele sabia quem tinha criado ele. Então, quem cria uma pessoa conhece as fraquezas, as debilidades, conhece tudo daquela pessoa, porque criou. Então, Deus nos criou, não tem ninguém que me conheça melhor, que te conheça melhor do que Ele. Nem sua mãe, nem seu pai, nem seu irmão, nem sua irmã, nem seu vizinho, nem seu amigo. Ninguém. Ninguém aqui na terra te conhece como Deus conhece. O salmista Davi, no versículo 21 do Salmo 69, ele diz assim, no versículo 21, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Quando você deixa de procurar os conselhos de Deus, a companhia de Deus, a presença de Deus, para procurar a presença dos homens, os conselhos dos homens, a companhia dos homens, dos seres humanos aqui na Terra, você vai se frustrar, vai se decepcionar e você vai ver que ninguém tem nada para te dar. Nada. Não tem muitas vezes nem para eles. Davi teve fome, deram fel como mantimento. Muitas vezes você está com fome. Fome de ouvir uma palavra boa. Fome de ouvir algo que te levante. Fome de ouvir algo que te ame. Fome de ouvir amor. Fome de ouvir coisas boas. Fome de ouvir que Deus te ama, que Deus tem poder para mudar essa situação. Fome de ter alguém do teu lado que diz vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos crer que tudo pode mudar, vamos crer que essa pessoa pode ser transformada, vamos crer que essa pessoa pode ser tocada, vamos crer que o Espírito Santo pode fazer a obra. Vamos acreditar, vamos confiar, vamos dedicar nosso tempo a Deus, vamos dedicar nosso coração, nossa vida. Você tem fome disso? Aí você chega muitas vezes para as pessoas, elas te dão fel como mantimento. Salmos 69, 21. Deram-me fel por mantimento. E na minha sede me deram a beber vinagre. Se ainda não chegou, vai chegar dias em que você vai ver isso aqui, você vai sentir isso aqui. Você chega perto de alguém com fome de alguém que se una com você, que diga, olha, Deus é contigo, olha, vamos orar, olha, não se abata, olha, não se desanima. Você está enfrentando luta na sua casa, persevera, luta, Deus vai restaurar, Deus vai transformar, Deus vai libertar. Você tem fome disso. Quando você chega, você recebe fel, deixa, abandona, despreza. É assim que você recebe, é isso que você recebe. Palavras amargas. Amargas. Deus não tem palavras amargas. Deus não tem palavras amargas. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é saúde. A palavra de Deus é alegria. É paz, é prosperidade. A palavra de Deus é tudo que eu e você precisamos.
E o Espírito Santo é a nossa água. É o Espírito Santo que sacia a nossa sede. Porque aqui na terra, se você for procurar se saciar, você vai receber o quê? Vinagre. Me deram vinagre para beber. Né? Na minha sede, me deram a beber vinagre. No versículo 21 do capítulo dos Salmos 69. Versículo 21. Na minha sede, me deram a beber vinagre. Você tem sede, às vezes, de alguém que te apoie, de alguém que te ajude em oração, de alguém que te compreenda, de alguém que te escute. Mas não tem mais. Não tem mais. Você acaba voltando para casa sempre vazio e mais transtornado do que você foi. Porque você sai lá fora esperando ouvir algo que te renova, que te fortalece, e você volta mais amargurado, mais desanimado, mais triste, mais sobrecarregado. Davi disse: atolei-me em um profundo lamaçal. Davi estava falando ali de estar sobrecarregado. Os meus pés não conseguiam nem ficar de pé, ele diz aqui. Secou-se a minha garganta. Ou seja, Davi já tinha usado ali tudo que estava no alcance dele. Davi já tinha feito tudo ali. Às vezes você chega, você devia fazer isso, você devia, como se você não já tivesse feito. A pessoa chega para pedir um conselho a você, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Muitas vezes a pessoa já tem feito aquilo. Às vezes tudo que a pessoa está precisando é de alguém que a escute e ore. Vamos orar, irmão. Vamos ler a palavra e vamos orar em cima dessa situação. Pronto. Aí você não acha mais. Você acha julgamento, apontar de dedo, críticas, palavras amargas. E você chega em casa mais frustrado do que o que você saiu. Por isso que eu nem gosto muito de sair dentro da minha casa. Eu não sou muito de sair dentro da minha casa, não. Porque eu sei que o que eu mais preciso, Deus já tem para me dar. Que é a sua presença. Que é a sua palavra. Que é o seu amor. Que é a sua paz. Saio na direção do Espírito. Quando ele me vocaciona para ir para um local, fazer uma determinada coisa, dar uma determinada palavra, levar um socorro para alguém, levar uma palavra para alguém, levar uma cesta básica para alguém, enfim. E nem ninguém sabe. Quando eu faço essas coisas, aqui pelo menos na minha casa, ninguém nem sabe. Ninguém sabe, só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe o que eu já abri mão aqui da minha casa para fazer por outra pessoa. Ninguém sabe. Nem minha família. Mas Davi, lá no comecinho dos Salmos 70, bem no início, ele diz assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te em me ajudar. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Então, o mundo está procurando a sua alma. O mundo quer pressar a tua alma com os conselhos que às vezes eles acham que estão sendo bons para você, que estão lhe ajudando. Mas o conselho melhor é o de Deus. Não tem conselho como o de Deus. Você quer um conselho? Busca o de Deus. Você quer dar conselho? Dê o de Deus, o da palavra de Deus. Não dê o seu, de você. Você não vai estar ajudando. Minha netinha acabou de botar o rosto ali. Você não vai estar ajudando com o tipo de conselho que é seu. Você acha isso? Se fosse eu fazia isso, se fosse eu fazia. Não é assim que funciona. Vamos ver o que Deus vai falar. Quando você for dar um conselho a uma pessoa, primeiro olhe o que Deus quer falar para ela. Não tome à frente de Deus, não. Às vezes o que aquela pessoa está precisando ouvir não é nada daquilo que você diz para ela. Deus quer falar com aquela pessoa
Muitas vezes você não deixa Deus falar, você fala. Você não abre nenhuma Bíblia. Fala com aquilo que você acha, com o seu achismo, com o seu... Entendeu? Você tem uma personalidade, você quer fazer com que aquela pessoa tenha a mesma sua, não sei, enfim. Então, essa palavra, guarda ela no teu coração. O salmista Davi estava passando um dos piores momentos da sua vida. Perseguições, afrontas, luta, desprezo. Procurou ajuda aqui, ajuda ali, ajuda acolá, ajuda... Não adianta, a ajuda é do Senhor. A ajuda é do Senhor. Aqui na terra, nós podemos ter alguns companheiros, algumas pessoas que de repente andam com você, um pouco aqui, um pouco ali. Mas o teu socorro, quando se trata de socorro, socorro verdadeiro, vem de Deus. Ele dá, ele não passa em rosto, ele não fala para ninguém que fez. Se você quiser falar que ele fez, tudo bem, mas ele mesmo não fala. Ele não chega falando para ninguém. Ó, eu fiz isso. O próprio Jesus, quando ele curar, ele dizia, não vá dizer para ninguém, não. Não diga para ninguém, não. Então, a pessoa hoje, tudo que faz, tem que todo mundo saber o que está fazendo. Ajudou uma pessoa, todo mundo está sabendo. Não sei se quer se gloriar, se vangloriar. Antigamente, tudo que eu ia fazer, eu dizia, não vou mentir, eu dizia. Hoje, eu faço escondido. Ninguém sabe. Às vezes que eu deixei aqui de fazer para mim, para me pegar e levar para uma pessoa que eu sei que está precisando. Ninguém sabe. Porque se eu for, ai, mulher, mas tu também precisa. Ai, mulher, mas tu também tá... Porque... Entendeu? Não adianta. Ninguém tem a mesma fé que a sua. Use a sua fé. Permaneça com Deus. Fique com Deus. Permaneça na presença do Senhor. E que Deus abençoe, que essa palavra ela venha fluir dentro de você. Em vez de você procurar os socorros da terra, procura do Senhor. Em vez de você procurar soluções na terra, procura no céu, que está aqui, nessa palavra. Salmos 69. Foi o que eu li hoje. Mas a ajuda que você quer está no céu. Deus te abençoe. Fica com Deus. E não esquece de compartilhar, deixar aí seu like. E comenta aí, se Deus falar algo no teu coração, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.